Você que manda. A hora que você começar, começa. Já está gravando aí. Então, muito bem. Iniciando com o filme Os Intocáveis. Lembrando que o filme é só uma deixa, né, Josmar, para tratar do tema. Não dá conta de toda a reflexão que é feita no áudio. Mas é até uma indicação artística aí para vocês apreciarem, caso não tenham visto o filme e tal. O tema da semana é drogas, um tema muito polêmico. Lamentavelmente, no senso comum, é um tema que não se discute, não se debate, pois tem no senso comum uma solução eterna, que é a repressão, repressão, repressão e prisão, ou liberar geral e destruir a sociedade, né? Isso é o que está no senso comum. Claro que eu não penso assim, nem o Josmar, e a intenção é mostrar que o buraco é mais embaixo. Quer dizer, precisamos, em primeiro lugar, poder falar sobre, não só no Brasil, mas na América Latina, no mundo, falar desses conceitos que foram criados pelo homem, do seu conhecimento adquirido por milênios a respeito de diversas substâncias que produzem esses efeitos entendidos, ora como remédios, ora como drogas viciantes. E no filme, que trata da lei seca nos Estados Unidos, mostra bem um exemplo de repressão, violência, morte e depois legalização no final. Muito interessante esse filme. Quem não conhece, assista. A relação do homem, né, com as plantas, com os cogumelos, com as flores, enfim, essas substâncias que produzem narcose, é uma relação muito antiga. Então, se você voltar lá atrás, nos maias, nos astecas, nos incas, já faziam rituais com essas plantas psicoativas, os egípcios, os gregos, principalmente aqueles iniciados nos tais mistérios de Eleusis, né? E nos seus rituais. Eu até vi num documentário sobre as drogas que eram como verdadeiras raves da época dos gregos, esses rituais de Eleusis com essas substâncias. Quer dizer, tem toda uma construção de conhecimento e de rituais que em algum momento sofreram um choque com uma onda moralizante no decorrer da jornada humana. Ok? Manda ver aí, Josmar. Então, esse primeiro filme, Os Intocáveis, né? É claro que escolhemos ele por causa da lei seca, né? Foi uma época em que o puritanismo americano classifica o álcool como droga e proíbe o uso de álcool e o consumo de álcool em todo o território americano, né? Isso causa um trauma terrível e vai gerar uma violência que vai gerar o crime organizado. Hoje, o que nós conhecemos como crime organizado, ele está fundamentado nessa década de 20, nos Estados Unidos, onde a lei seca se estabelece, né? E em cima disso, nós fazemos um relato histórico, mostrando, como você falou, como essas drogas vêm ao longo da história humana, sempre presente. Nós iniciamos, inclusive, falando sobre o vinho, né? O vinho, invocamos o exemplo de Noé e de Ló, né? Dois exemplos bíblicos que, embriagados pelo vinho, acabam fazendo besteira, de uma certa forma ou de outra, né? E chegam a amaldiçoar gerações devido ao efeito do vinho. Depois nós falamos na época medieval, do medieval para o moderno, né? Na época das navegações, onde o chocolate descoberto aqui na América, né? Descoberto na América, é levado para a Europa e começa a haver um tráfico, né? De chocolate, e onde as pessoas eram enforcadas pela posse da pasta de cacau. E o tráfico é uma droga. Nós depois falamos de várias drogas aí, na época do século passado, como absinto, né? E outras. Como na conta dessas drogas foi colocada a tragédia social da época, né? A criminalidade de Paris, a morte de celebridades, como lembramos, né? De Toulouse-Lautrec, de Edgar Allan Poe, de cortar a orelha e se matar do Van Gogh.
E terminamos mostrando a lei seca, né? Como que toda essa violência se dá para, no final, abolirem a lei seca e todo mundo tomar um trago. O início e o final do filme tem a mesma apelação. O rapaz lá, ele está enfrentando as drogas e quando ninguém vê, ele toma um trago de uísque. E na última cena, o repórter pergunta para o agente do Tesouro, né, o que ele vai fazer se acabar a lei seca? Vou tomar um drink. Ou seja, a inutilidade da coisa, né? A lei pela lei, né? A lei pela lei. E não sabemos nem o porquê estamos fazendo isso. Mas o primeiro vídeo, então, é essa historicidade, né? Que foi muito bem colocada. Gostei muito. E é claro que todos os filmes são dicas, né? Para o pessoal ir lá e assistir o filme. Também. São bons, né? O segundo filme é o Labirinto do Fauno, onde nós vamos tratar da fuga da realidade. E aqui é o seguinte, tem conceitos aqui, né? Conceitos que, bom, você pode falar um pouco depois da realidade, irrealidade ou realidade humana, não sei se você quer entrar nessa, porque uma forma de entender quando falamos de realidade e de realidade humana, uma forma simples que eu pensei aqui, é que se você acabar com todos os homens do planeta, continua a realidade e some a realidade humana. Então, a realidade independe do homem e a realidade humana, óbvio, depende do homem. E a realidade é o quê? É a natureza, e na natureza não tem justiça, na natureza não tem ética, na natureza não tem moral, não tem realidade virtual, não tem política, não tem conhecimento. E o que tem na natureza? Tem as relações físicas, químicas e as complexidades biológicas mais, digamos assim, limitadas. Então, o homem é um animal que chegou num nível de sensibilidade, de capacidade analógica, que possibilitou a ele esse descolamento da realidade e a criação de outra realidade chamada de realidade humana. Só que essa realidade humana, pequenininha, inserida nessa grande realidade, ela está imersa em condições que a realidade impõe. Em condições de finitude, de devir, de deterioração, de vir a ser, de morte, de dor, de sofrimento. E é disso que o homem tenta escapar. E para escapar dessa imposição, ele faz o quê? Ele cria alternativas. Né, Josmar? Cria alternativas. Fala lá. Então, você vê como é interessante, né? O que resta ao homem é o futuro, né? O que resta ao homem é o futuro. E como o futuro é um mistério, ele sempre faz o apelo ao passado. Ele vai buscar a causa, né? E como ele vai buscar a causa, e aí passa a ser uma causa sempre, né? A natureza. Ele vai buscar na natureza as respostas. Então, até na própria, vamos dizer, na metafísica, até na própria, do homem se desprender da realidade, ele vai buscar na natureza essa resposta, né? Ele vai tentar buscar uma causa, né? E se você falar assim, não, a causa não tem, o que resta ao homem é a liberdade, o que resta ao homem é o futuro, o que resta ao homem é o devir, né? Nós não conseguimos navegar em águas passadas, mas o homem, de qualquer forma, a humanidade fica ligada, dentro desse abstrato que ela cria, uma possível causa, e isso causa a chamada metafísica. E um dos apelos que a gente coloca no filme Labirinto do Fauno é esse apelo que sempre a magia teve, a bruxaria teve, a alquimia, os sortilégios, né? Que eles vão na natureza buscar isso. A bruxa chega lá e coloca o quê? É a língua da cobra, é a poção do amor, a manipulação, a pedra filosofal, né? Olha o nome, né, da pedra filosofal. É filosófica, né? Ela vai transformar tudo em ouro, né? O elixir da
da vida eterna, né? Todas as histórias, né? Excalibur, a espada mágica, os deuses, tudo isso vai trazendo um apelo muito grande à natureza, né? E quando eu usei a mandrágora, né? Que é aquela erva, aquela raiz que mais parece uma forma humana, né? Que é usada em bruxaria na Europa, tal. Eu lembrei também da ayahuasca aqui no Brasil, né? E todas essas plantas alucinógenas que sempre serviram para rituais, né? Praticamente a maconha, vamos dizer assim, que seria amaldiçoada nos dias de hoje, em certo tempo da história, antes de ser Brasil, era praticamente uma erva sagrada. Era uma erva sagrada onde estava destinada ao pajé, a manipulação e e você vê que ela passa do sagrado para o profano num susto. E quando a gente começa a pegar a natureza e sintetizar, ou seja, dessas drogas, retirar as chamadas essências para purificar o seu efeito, né, causa essa possibilidade de uma fuga da realidade cada vez maior, ou seja, o ser humano ser mais humano, mas ele faz isso em nome de uma causa que não existe, em cima de uma natureza. Ou seja, nós estamos, na verdade, condenando pessoas e julgando pessoas, por quê? Porque elas, na ânsia de fugirem da realidade da natureza, estabelecerem uma realidade humana de felicidade, elas acabam se tornando metafísicas, acabam se tornando ritualísticas, né? E esse é o ponto do abismo do fauno que a gente pega, né? Esse lado misterioso, esse lado que envolve a alquimia, a física, todo esse que sempre acompanhou a humanidade, e de repente um ópio, uma erva qualquer, que pode ser considerado numa época sagrada, e outra passa a ser, ou o cara vai para forca, ou vai para prisão, vai para o calabouço, né? Mas é isso aí. Inclusive, antes do cristianismo e as religiões ficaram conhecidas como pagãs, essa alteração de percepção que essas substâncias causavam, que essa narcose causava, era relacionada a uma certa aproximação com as divindades, né? Essa alteração da percepção, coisa que depois virou profano, como você falou aí. E é importante observar, Robson, que a química e a farmacêutica, né, ela vai buscar ainda hoje os benefícios dessas ervas, né? Então não tem só o lado profano, continua um lado não só sagrado, como tem o lado sagrado, tem o lado profano e tem o lado místico e o científico, que elas vão se aprofundar. Várias drogas, né? Uma verdadeira ciência farmacológica está estabelecida em cima de certas ervas que poderão até ser consideradas de alguma outra forma criminosas, como é o caso da cannabis, né? Que tem um monte de exemplo a respeito disso, né? Então não estamos. Esse segundo filme trata em todo esse complexo que vai da magia, da alquimia até a química e a ciência, né? Gilmar, nessas eleições dos Estados Unidos lá, quando o cara vai votar, ele vai votar lá para presidente, senador, deputado, e também, como cada estado tem lá a sua constituição, eles aproveitam para fazer censo, fazer referendos, papapá, e um desses referendos, de vários estados, é sobre a descriminalização ou uso médico da marijuana, da maconha. Inclusive, e um estado, que é a Dakota do Sul, se não me engano, é o primeiro estado lá que está para legalizar numa paulada só os dois, né? Porque a maioria dos estados estão indo primeiro para legalização, descriminalização do uso medicinal, depois estão indo agora para o recreativo, tá meio que invadindo lá todos os estados esse uso recreativo lá, então eles estão avançando nesse sentido. Mas a Dakota do Sul vai ser o primeiro estado a legalizar os dois de uma vez só, né? Os outros estão indo, né, por partes.
Mas vamos lá, porque o nosso terceiro vídeo, né? Foi o Bicho Isso. de Sete Cabeças, outro filmão brasileiro. E esse vídeo, nessa narrativa, a gente faz um joguinho de palavras ali e ficou legal, né? Sobre o consumo de drogas. É comum, é compartilhado em comunidade. Não é natural, pois provém do conhecimento humano. Não é normal, porque afronta a norma vigente. Só que a norma, tal como está posta, ela está atrapalhada e muito moralizada, que causa um caos. Não é natural. Que causa esse caos, que causa a repressão que não dá conta, a prisão que está chegando no limite e o consumo continua. Quer dizer, hoje há uma dificuldade enorme em dialogar sobre uma alternativa. E por que essa dificuldade? Porque criamos o bicho de sete cabeças, né? Exatamente, né? Ou seja, fizemos o bicho de sete cabeças, não tem esse problema todo, né? Nós podemos, como fizeram na lei seca americana, nós vimos no primeiro vídeo, né? Podemos fazer a qualquer momento, em qualquer ordem da história, chega uma sociedade e faz um bicho de sete cabeças de qualquer problema, né? O problema menor se torna um terrível problema, né? Agora nós temos que lidar. Nós temos um bicho de sete cabeças, agora temos que lidar os traficantes do morro, com as milícias do morro, com o assassinato, com a dívida que eles deixam lá com os traficantes matam por causa da dívida, com o roubo que eles fazem, ou seja, todo um universo de violência e de descaminho, e por conta, e até a criação do crime organizado, a criação, veja bem, do crime organizado, dos traficantes e agora das milícias que combatem os traficantes, que também se tornam um crime organizado. Quer dizer, olha que situação complexa provém de um bicho de sete cabeças, né? E é claro que nesse episódio nós pegamos muito a questão das instituições, né? Como clínicas e manicômios, né? Porque, na verdade, nós dividimos em duas, né? O próximo filme a gente vai falar da parte criminal, vamos dizer assim, né? E essa da parte humana. Por quê? Porque todo esse bicho de sete cabeças, que vai desembocar no próximo filme, que vai ser o Tropa de Elite, que é a criminal, a desgraça humana está posta, né? Está posta como a desgraça da família, ou seja, a droga acaba com a família. Nós vemos no filme, por exemplo, que a relação do pai com o filho desgraça a família. Não foi propriamente a droga que... uma droga qualquer, que poderia ser muitos tipos de droga, inclusive químicas, inclusive ideológicas, inclusive, sei lá, tantos vícios, como nós vamos comentar a seguir, né? Tantos vícios, mas sempre tem uma saída. Mas quando o pai toma tal decisão de mandar o menino passar por todo aquele sistema absurdo de tratamento, vamos dizer assim, terapêutico, né? Com eletrochoque, com toda aquela violência, destrói a relação pai-filho, destrói a família. Né? O pior é aquela cena do responsável pela clínica lá, falando que eles não têm interesse nenhum em liberar ou tratar ou dar alta para os internos, porque faria com que eles perdessem os recursos que o Estado repassa. Então ele ganha por manter o cara lá, não para... ele queria cada vez colocar mais lá, e o moleque coitado lá, o adolescente meio rebeldinho, né? Tava naquela rebeldia, fumava um cigarrinho de vez em quando, mas eu tava longe de uma fossa gigantesca de viciado. E o pai engana ele, coloca ele lá e cria aquela situação que é o drama todo do filme, né? Muito bom filme, mas também é triste pra caramba. É triste. E passamos para o Tropa de Elite, né? Que foi o quarto. Tropa de Elite. Esse vídeo é muito bom.
ele é muito bom e ele traz uma mensagem fundamental de reconhecimento da dignidade humana. E aqui, olha só, em 2018, naquele frenesi das eleições que acabaram elegendo o Bozo, estou chamando de Bozossauro agora, né? Para fazer uma relação do presidente, Bozossauro para fazer uma relação do presidente com a estrutura de pensamento arcaica, no sentido de antigo, Bozossauro porque saudosista, no sentido de que fala que aquele tempo que era bom, ainda tem amigos meus, o pessoal até se acha que é esclarecido, ainda falam que aquele tempo era bom, daí eu pergunto, tá bom, mas a próxima pergunta é, bom para quem? Bozossauro também porque é reacionário, no sentido de querer voltar, sei lá qual o passado remoto, olha para trás, é pré-histórico, é travado, Bozossauro. Aí, nesse ano de 2018, eu tive várias discussões, você também, com grupos de WhatsApp, familiares, papapá, não adiantou nada, mas uma das discussões era a atuação enérgica que os candidatos como o Bozo, o Witzel, eles falavam das ações enérgicas nas comunidades, nas favelas. Então, eu estava na boca desses caras. E quando eu entrava nessa discussão, eu falava assim, vá perguntar para um morador do morro, do Rio de Janeiro, por exemplo, se ele concorda com essa ideia de chegar atirando, atira antes, pergunta depois. E eles até falam, né? Alguns inocentes vão morrer porque está na guerra, inocente morre na guerra. Falam essa besteira que sai da boca desses caras aí. Aí eu dizia, você gostaria que a vida do seu filho fosse o preço a ser pago pela diminuição da criminalidade na sua comunidade? Aí ninguém responde, porque entra o exemplo do filho. Aí a resposta é rápida, não, né? Eu não gostaria que a vida do meu filho fosse o preço a ser pago para diminuir a criminalidade na comunidade. Aí outra pergunta, que também valeria para outra questão, que é das armas, né? Você gostaria que a vida do seu filho fosse o preço a ser pago para você ter o direito de andar na rua com uma arma na cintura? Porque a vida de alguém vai entrar na conta. A vida de alguém vai entrar na conta se você liberar a arma na cintura de todo mundo na rua. Porque um belo dia vai ter um babaca lá, armado, que vai ter uma discussão de trânsito, você vai estar atrás com o teu carro, eles vão brigar, eles vão atirar e uma bala vai sobrar na cabeça do teu filho. E qual que é o dilema do Capitão Nascimento? Ele não vê o sentido na repressão, ele acaba não vendo mais o sentido no trabalho dele, ele está vendo que ele patinou e acabou como? Sobrando pro filho dele. E aí que coisa, né? Fala aí, Josmar. Mas você vê que a parte da lei, ela repete aquilo que falamos do bicho de 7 cabeças, com um agravante ainda, uma posição social que acaba gerando uma disfunção social sem tamanho, né? Então, o Capitão Nascimento fala, eu não sei por que matei. Realmente as pessoas elas não são capazes de dizer, se você foge da questão moral, ou seja, da questão até religiosa, de um dogma qualquer moral, não há relação porque você dizer assim, mas por que você quer proibir droga? Por quê? Qual é o motivo? Essa discussão a pessoa vai assim, não, mas não precisa ter motivo. É o mesmo motivo da lei seca. Era proibido. É a lei que... Mas é a lei pela lei? Não, mas a minha profissão não é discutir a lei, a minha profissão é cumprir a lei, sim, mas a tua profissão então está acima da dignidade humana, né? Que é o que o Capitão Nascimento percebe. Ele percebe que a profissão dele, o jeito dele encarar, não foi a profissão, mas o jeito dele se colocar e aceitar essa lei pela lei, essa razão da sem razão,
levou ele a perder a família, praticamente quase perder o filho, a perder o norte, a perder o horizonte, perder o sentido de dignidade humana, tudo isso ele perdeu. Tá? Então ele vai nesse caminho, falar assim, olha, ele como um capitão do BOPE, acaba chegar para a conclusão que não, está tudo errado, eu não sei mais se temos que realmente combater isso, né? E essa é a grande pergunta, do filme, né? Por quê? Por que nós achamos que tem que ser uma guerra? Por que tem que haver guerra? Não, tem que haver guerra e guerra vai matar. Por que tem que haver guerra? Nós estamos trazendo isso da natureza lá, de que temos que guerrear, temos que... o capitalismo é uma das coisas que planta isso, né? Se você tem a meritocracia, você tem a competição. Se você tem a concorrência, você tem a competição. Ou seja, toda essa ideia, tá, vai se massificando na questão da guerra, né? Onde parece que viver é uma luta. Nós vamos fazer da política uma luta, de todas as nossas relações uma luta, né? E quem não quer brigar, vão passar com o rolo compressor em cima. Se você não quer brigar, então... na verdade, fica claro que tudo isso é uma grande fuga da realidade, né? E pior que não estamos falando das drogas, a gente vai ver no vídeo final, né? Nós estamos falando de tudo. Ou seja, nós criminalizamos a droga como nós poderíamos criminalizar a ideologia, como nós poderíamos criminalizar a religião, como nós poderíamos criminalizar o sexo, como nós poderíamos criminalizar... Em certa monta, qualquer coisa dessas já foi criminalizada na história da humanidade. O sexo, a religião, a ideologia, a política, qualquer coisa. Nós podemos criminalizar qualquer coisa. Basta estar em desacordo com o costume. E o costume é em acordo com a posição moral, que é o que a gente discute a seguir, né? Então, fica absolutamente claro para quem acompanhar os vídeos e ver como está dizendo, tá? Que nós estamos discutindo uma coisa sem sentido, não há sentido, tá? Fala assim, devemos ou não liberar? A pergunta é, por que proibimos? Liberar seria só uma correção de um erro anterior, né? Por que proibimos? É como a lei seca. Por que os Estados Unidos proibiu o álcool? Alguém consegue responder por que em 1920 fizemos uma lei nos Estados Unidos contra o álcool? Que não fosse uma explicação puritana? E o puritanismo é um movimento liberal inglês, lá para trás, né, do início do moderno, né, que a gente conhece, que vai dar na morte das bruxas e tudo mais, né? Porque não foi só os católicos que queimaram bruxas, né, no interior dos Estados Unidos, né? Basta ver lá as bruxas as bruxas de Salem, né? As bruxas de Salem, como que os protestantes também queimaram as suas bruxas, né? Devido ao puritanismo. Então, essa medida de a gente envolver a lei no costume, na crença e na moral, dá isso, tá? Nós não sabemos o porquê proibimos e agora estamos tentando inventar uma justificativa para desproibir aquilo que nós nem sabemos por que proibimos. Você falou da lei pela lei aí, né, da pessoa defender porque é lei. Me lembrei de uma parte de uma cena do filme dos Intocáveis, que o repórter pergunta pro Kevin Costner lá, por que você, né, qual que é a tua opinião, né, o que você acha dessa criminalização? E ele não responde, ele fala, não interessa o que eu acho, o interessa que é o que está na lei e eu vou cumprir a lei. Daí ele não quer nem falar o que ele pensa sobre. Para ele deu tempo de ter a mulher e a filha da casa antes de acontecer alguma coisa.
Não deu tempo pro Sean Connery, né? Que morreu essa semana e no filme já morreu metralhado. Morreu metralhado, é. Exageraram, né? Fizeram ele tomar muito tiro naquela cena, tá louco? Passando pro próximo filme e último, próximos filmes, né? Acabamos colocando 3, o Matrix, o Requiem para um Sonho e o Mágico de Oz. Aí haja justificativa pro YouTube para poder passar esses vídeos, hein, Josmar? Eles me bloqueiam tudo, meu. Usar esses 3 aí vão bloquear tudo, né? Mas então... Vamos, primeiro fala você, pode... Esse tema da fuga da realidade, que a gente já tratou no outro lá, né? Mas eu quero comentar aqui mais sobre o filme Mágico de Oz. Inclusive, eu já falei para você que logo no início do filme, a Dorothy tá brincando na fazenda com a família ali, né? E a tia dela passa pra Dorothy e fala: vá fazer alguma coisa onde você não arrume confusão, né? Vai para algum lugar onde você não arrume problema. Porque logo no comecinho do filme, ela arruma um probleminha lá. Aí tem que ver o filme, né? O cachorrinho dela morde uma mulher lá, daí a mulher quer levar o cachorrinho dela embora, o Totó. Mas acontece que a Dorothy, toda reflexiva, ela começa a pensar se existe esse lugar, um lugar sem problema, e começa a cantar a música do Somewhere Over the Rainbow, Way Up High, tal. Quer dizer, em algum lugar, bem lá no alto, além do arco-íris, onde os sonhos que você ousar sonhar realmente se tornem realidade. E qual é o sonho? Essa é a reflexão. Qual é o sonho do homem? Não ter problema, não ter sofrimento, que a gente já falou, não ter dor, não ter morte, não ter perrengue. E isso ocorre aonde? Onde que isso ocorre? Só naquele lugar lá, over the rainbow, bem lá em cima, só lá na irrealidade. Porque aqui, na realidade, que se impõe e na mistura de momentos de alegria e de tristeza, não há a ausência de problema, nem a ausência de dor, nem a ausência de sofrimento, nem a ausência de morte. Então a Dorothy tenta escapar dessa realidade na imaginação dela e na canção que ela canta, na arte, assim como o cristão tenta escapar dessa realidade na crença, na salvação, na vida eterna, assim como digamos assim, o sartreano nauseabundo tenta escapar da realidade ao constatar que pode construir uma realidade melhor e aperfeiçoá-la mais e mais, até um dia, quem sabe, superar a morte, a dor, o sofrimento, ou seja, superar o peso que a realidade impinge ao homem. Então a questão é... É o mais sonhador de todos. Esse é o mais sonhador de todos. Voltando, né, para o tema da semana, realmente fizemos das drogas esse bicho de 7 cabeças. Nós criamos um monstro, né, que promove violência, presídios abarrotados, mortes a perder de vista. É terrível, né? Você vê que o videozinho começa com Matrix, onde essa chamada realidade, aquilo que não está no ilusório, é a pílula vermelha, né? Mas a droga é a pílula azul. Você fugir da realidade, onde todo mundo vai, é para a pílula azul. O filme, o Matrix, ele pega um herói. Por que é herói? Porque aquele herói especificamente não pegou o caminho de todos. Ele não pegou o azul. De todo mundo vai para o azul, seja por via da droga, da ideologia, da religião, não importa, né? do trabalho, da família. Ele vai para o azul, todo mundo se engana, procura se enganar nessa vida de alguma forma, e ele vai pegar o vermelho. Imagine agora se chegasse para eu, para você, para qualquer pessoa, um doido
dizendo que tudo que você vive é irreal e você teria que pegar a azul ou a vermelha, né? A azul é manutenção, ó, tudo continua como está mesmo, né? E a vermelha, você vai acordar agora e não tem mulher, não tem filho, não tem cachorro, não tem, não tem emprego, não tem. Né? Então, e qual é a realidade? A realidade é esta da vermelha. Não precisa ir para o Matrix. Tudo isto é uma construção, né? A família, o emprego, a economia, o país, tudo são construções sociais que foram sendo construídas ao longo do tempo, né? E reais. Então ele faz esse apelo e na sequência o Hacking, né, de um sonho vem mostrando que essa fuga da realidade pode ser coisas banais, como a mãe só queria caber dentro do vestido. Era muito pouca coisa. Ela já levava uma vida, vamos dizer assim, medíocre, uma vida singela, humilde, solitária, né? A solidão é uma régua no filme inteiro, né? Porque apesar de estarem próximos, todos estão sós, né? Todos estão sós. Então começa por esse lado, né? Da negação do social, né? Da negação social, e a negação social vai levar a esse caminho de drogas ou de vícios, de fuga da realidade, seja de qual ordem for, porque eu não quero falar em droga, eu quero falar em tudo, né? Um dos caminhos é a solidão, até o suicídio, ou até a prisão, ou até a morte e tudo mais, né? E nesse processo de solidão, uma queria só caber dentro do vestido, né? A cena, inclusive, dela caber dentro do vestido, porque ela foi convidada para um programa, lembra até, faz uma relação direta com o filme Coringa, né? Que ele usa vários filmes para fazer o Coringa. Essa relação, né? De sonhos, né? E de sonhos perdidos, né? E no final, vai mostrando, então, a opção de ver a realidade, né? Que ninguém aqui é o Neo, nós não pegamos a vermelha, nós pegamos a azul, diariamente, né? Ninguém aqui é o Neo. Uhum. Nós somos a mãe do rapaz, aquele universo do Hacking, aquilo somos nós, né? Às vezes, nós estamos tranquilos aqui e um cai na desgraça do álcool, outro cai na desgraça do jogo, outro cai na desgraça do sexo, outro cai na desgraça da política. Não importa qual vai ser a desgraça que vai te puxar, né? Assim, eu estava melhor, eu me salvei da droga e agora eu estou evangélico. Não sei se você estava melhor antes ou agora. Né? Qual é o dano social que está causando? É muito complexo isso, né? Por quê? Porque todo mundo, na verdade, quer ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. A felicidade não sendo possível, né? Nós já discutimos isso e vamos ter oportunidade de discutir muitas vezes durante esse apanhado de temas que a gente faz, né? A felicidade sendo uma utopia, não sendo realizável, então resta buscá-la de uma forma ou de outra, fugindo da realidade, porque na realidade não vai existir felicidade, né? Muitas vezes a gente conversa, que já falei algumas vezes, entre a gente poder viver a alegria. Eu estava essa semana vendo um programa, morreu o Louro José, né? E fizeram vários especiais lá na semana lá. Uhum. E uma moça lá falando, lá no programa da Fátima Bernardes, e ela falando que ela estava toda queimada, toda disforme, mas ela agora se amava daquele jeito. E depois do acidente ela descobriu a felicidade, porque ela só vivia a alegria. E agora sim, ela descobre a felicidade. Uma ilusão. Ou seja, a pessoa ela pega o jeito dela sobreviver ao acidente que teve, né? Ela se engano, né? Utilizando a autoajuda para dizer que agora sim ela
conheceu a felicidade. Então, é o seguinte, todos nós vamos nos deformar para sermos felizes. Não está por aí. Essa busca da felicidade é a busca que todo mundo vai fazer. Né? Então, se eu poderia dar uma mensagem, assim, isso eu falei algumas vezes já na minha vida, para muitas pessoas, se eu puder dar uma mensagem no final, não importa qual é o tipo de vício que nos empurra, ou nos puxa, ou nos ataca, se a gente buscar viver a alegria e deixarmos a felicidade somente como uma projeção utópica, que nos oriente, que nos conduza, mas nós não corremos atrás dela, nós teremos muito maiores possibilidades de vivermos o caminho, chamado assim, virtuoso, ou seja, não viciado, seguindo o devir, seguindo o fluxo do rio, não repetindo as coisas, vivendo sempre coisas novas, ou seja, nós poderíamos sim fumar nossa maconha, nós poderíamos tomar nosso uísque, nós poderíamos, quem quiser fazer as suas orações, quem quiser, não importa o que façamos, né? Mas nós não teríamos a vida imaginando que a felicidade reside na essência daquilo que nos conduz, né? Ou seja, seja religioso, mas a felicidade não está na essência dessa tua religião. Seja ideológico, mas a felicidade não está na essência dessa tua ideologia. Fume maconha, mas a felicidade não está na essência dessa maconha. Beba cerveja, mas a felicidade não está na essência dessa cerveja. Faça sexo, mas a felicidade não está na essência, mesmo porque as essências não existem, né? As essências é o caminho daquilo, da natureza, é o caminho do passado. Então, isso é muito difícil essa mensagem é muito difícil de dar. Por quê? Porque isso é ir contra a maré. Enquanto nós estamos, do mesmo jeito que nós estamos falando para a pessoa assim, pare com as drogas, nós estamos dizendo para ela, não, sonhe, vá atrás do seu sonho, seja feliz. Como? Como? Como que nós vamos... Hoje eu vi um senhor com cartaz na rua dizendo assim, me ajude, por favor. O cartaz escrito, me ajude, por favor, estou desempregado, estou passando fome. E embaixo, tudo posso naquele que me fortalece. Meu Deus, como que uma pessoa pode dizer que está precisando de ajuda, tá, não sei o que lá, e embaixo, tudo posso naquele que me fortalece? As duas frases são incoerentes. As duas frases são... Quer dizer, você colocar no mesmo papel as duas frases são absurdas. Então, isso que a sociedade faz. Como que eu vou dizer para alguém, não se vicie? E como que eu vou dizer para alguém, seja feliz, corra atrás do seu sonho, você vai conseguir, você vai... Como? Isso é a própria ilusão. Você está dizendo para a pessoa largar do vício para entrar em que tipo de vício? O trabalho? O dinheiro? Você vê as pessoas viciadas em trabalho numa magnitude espantosa. Você vê pessoas viciadas em todos os tipos de ideologia, todos os tipos a religião nem se fala. Né? E como que você vai... O que você vai fazer? Não é? Então, as pessoas teriam que perceber, né, que toda esta relação está toda ela interligada. Mas isso é um trabalho de Hércules. É um trabalho de Hércules. E a única coisa que a gente pode plantar aqui no Dever Diálogos e todo esse trabalho que nós fazemos aí é sementinhas. Sementinhas que possam florescer mais tarde, e o mundo precisa de sementes, né? São as ideias, são as possibilidades de que, com o passar do tempo, assim, não enforquem mais ninguém por causa do chocolate, não matem mais ninguém por causa de álcool, e futuramente não matem mais ninguém por causa das drogas, e assim sucessivamente a sociedade vai
melhorando, vai se socializando, vai se humanizando. Né? É isso aí. Acabou os filmes, Josmar. Tem que ver o próximo tema aí para tocar fora essa semana na outra, né? Que vai ser o próximo, a gente vai pensando. Mas em relação a esse tema específico, a mensagem final que eu deixo é que nós precisamos primeiro poder iniciar a conversa sobre... Porque hoje a gente não pode nem conversar sobre isso. O debate sobre isso é zero, né? Você começa a falar, por exemplo, se alguém vê esses vídeos aqui que nós fizemos, a grande maioria vai falar assim, os caras querem o quê, meu? Olha os caras, querem liberar geral, olha a cabeça dos caras, né? Eu penso que a gente tem que iniciar a conversa e o debate aqui, no continente, no mundo, porque nem isso a gente consegue fazer, nem iniciar o debate a gente consegue. Então, se não conseguir nem iniciar isso, aí complica, né? Mas é quase absurdo a gente imaginar que as pessoas não percebem que já está nesse combate a drogas, nesse enxuga-gelo há pelo menos 60, 70 anos, né? Com mais ênfase depois da Guerra do Vietnã, porque a Guerra do Vietnã foi a grande propaganda da maconha, né? A Guerra do Vietnã, junto com o movimento hippie, derivado da Guerra do Vietnã, fez esse upgrade, né, na marihuana, né, tal, né? E nós vamos aí para praticamente quase 50, 60 anos, só aumenta as prisões cheias, sem possibilidade alguma. Ou seja, não tem sentido algum, nós vamos guerrear, mas é uma guerra em glória, é uma guerra que, mesmo que ela fosse justa, já falta justiça nela, já falta motivo. E ainda mesmo que ela fosse a maior das guerras de dignidade, é completamente pífia, é completamente inútil, né? Então você fala, pô, se nem assim a gente consegue o diálogo, né? A turma quer repressão. Reprimir até onde? Até quando? E é claro que a gente vai sempre terminar, onde a gente termina praticamente todos os programas, né? Na ideia de dignidade, né? Quando a gente tira a dignidade, o que a gente quer, né? Se você pegar um filho, uma filha, isso acontece, não é que eu vou dar um exemplo absurdo, não, isso acontece, aconteceu na história, acontece. Se você retirar a dignidade dele, cara, você mata ele de pancada. Se você pegar, sei lá, o gato e tirar a dignidade dele, você mata ele de pancada, um cachorro, o que for. É por isso que você mata as pessoas. Você mata as pessoas, você condena as pessoas, você odeia as pessoas, porque quando se retira a dignidade dela, né? E por incrível que pareça, esse é que você reclama que não é nem para discutir, né? A pessoa fala, não, você quer dizer que então que o maconheiro tem dignidade? Pô, você vai matar o maconheiro? Teu filho pode ser um maconheiro, cara. Não é que pode, possivelmente é. Possivelmente é. E pior é isso. Se você olhar, você vai pô, mas o teu filho é melhor que você, cara. O teu filho é maconheiro e tem mais dignidade, tem mais conhecimento, defende mais a própria vida do que você. E a pessoa não seria capaz de estar mais preocupada com a vida eterna. Talvez nem isso. Eu acho que não é a preocupação com a vida eterna. Ninguém fica pensando em vida eterna. Eu acho que é simplesmente aquele fundamento da moral do certo e errado, né? A verdade, né? Isso é terrível. Vamos aí para o próximo tema, né? Vamos lá. A gente vai descansar uma semana aí, né? E bolar os videozinhos e colocar aí. Tem alguma sugestão de tema ou vou deixar para depois? Deixamos para depois. Vamos dar esse tempinho de uma semana aí para nossos milhares de seguidores terem tempo de assistir os filmes. Já tem uma sequência já grande, um repertório grande de filmes aí para assistir. Todos filmes que valem muito a pena ver. E
corram atrás desses filmes, assistam, vocês vão aprender um monte, vai Um ser melhor que o outro. um melhor que o outro, né? E é isso aí. Fechou, Josmar? Fechou. Boa noite, tudo de bom. Valeu, um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Sua mãe se fala. Valeu. Valeu.